Olá, meu nome é Aline, eu sou professora de História e estou aqui hoje para atuar como professora facilitadora de Ciências Humanas, apresentando alguns recortes de aulas aplicadas para a turma do terceiro ano do ensino médio na matéria de eletivas, que teve como tema principal Direitos Humanos, Diversidade e Igualdade de Gênero, mas que trabalhou com temas transversais ao foco do nosso ATPC de hoje. O etnocentrismo é a visão de mundo de quem considera seu grupo étnico, nação ou nacionalidade socialmente mais importante do que os demais. Um exemplo prático disso é quando um americano ou europeu se sente superior a pessoas de países latinos ou africanos com base apenas em sua etnia ou nacionalidade, ou às vezes quando um brasileiro, mesmo que miscigenado, se sente superior a outro apenas por ter ancestrais europeus, por considerar que a etnia de seus ancestrais superior aos demais brasileiros. Como temas adjacentes, é natural abordarmos racismo e educação antirracista, xenofobia e a história e cultura afro-brasileira. Trabalhar esses temas em sala de aula é de suma importância para o desenvolvimento do aluno como cidadão. Por isso, como tema de abertura dessa apresentação, eu escolhi essas duas frases de Paulo Freire que se completam. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade. Agora abordarei especificamente os tópicos utilizados em sala de aula, que é racismo e xenofobia. Ressalto que os slides utilizados aqui foram os mesmos utilizados em aula durante as eletivas. Para abordar o racismo, primeiramente eu propus algumas questões de reflexão que os alunos precisavam responder no caderno. O que é racismo? Você já presenciou algum acontecimento ou atitude de alguém que considerou racista? Já viu na mídia, televisão ou internet alguém sendo racista? Na sua opinião, quais são as causas do racismo? E o que você falaria para uma pessoa racista? Após essas questões de reflexão, vamos para alguns fatos históricos. Pode soar como uma recapitulação de alguns temas já trabalhados, porém devemos sempre fazer uma abordagem didática tendo em vista a defasagem com a que sabemos ter em nossas mãos. Aqui vamos abordar os 388 anos de escravidão, destacar que o acesso à escola, segundo a Constituição Imperial, era somente aos cidadãos livres. Vamos focar na data da Lei do Ventre Livre e a Lei do Sexagenário, a data da abolição em 1888 até finalmente chegarmos na tipificação do racismo em 1988, um século depois da abolição. Trabalhei essa tirinha com os alunos para exemplificar a necessidade de políticas de reparação, onde o dono de escravo diz: "A partir de hoje vocês são livres, podem comemorar." E então os negros perguntam: "Comemorar? Vocês nos arrancaram das nossas terras, espancaram, mataram, violentaram nossas mulheres, reprimiram a nossa cultura e enriqueceram às custas do nosso trabalho. Quais políticas de reparação vocês criaram para nós? Emprego? Moradia?" E o dono de escravos diz: "Emprego? Moradia? Reparação? A gente os liberta e agora querem tudo de mão beijada? Povo preguiçoso, mal agradecido." Com a reflexão dessa tirinha, podemos introduzir as políticas de reparação que foram aplicadas no Brasil, com o racismo sendo considerado crime, a Conferência de Durban, a história e cultura afro-brasileira sendo incluída no currículo escolar, a equidade e efetivação do direito à saúde para negros e negras, Estatuto da Igualdade Racial e, por fim, as cotas nas universidades. Após vermos algumas políticas de reparação, convido os alunos a refletirem sobre os problemas que ainda existem relacionados ao racismo do Brasil e a desigualdade que atinge a população negra por conta disso. A evasão escolar, sendo o analfabetismo ainda maior entre a população negra por terem menos acesso à escola ou serem desencorajados aos estudos pelo racismo, como o bullying, as oportunidades de emprego que a população negra enfrenta, o racismo na busca de empregos, sendo o racismo um dos motivos para as pessoas pensarem que negros serão desqualificados ou não apresentáveis para trabalhar em sua empresa. O racismo pela internet, onde as pessoas se sentem impunes e acham que podem falar o que quiser, muitas vezes sendo desrespeitosas e sem pensar nas consequências. A violência policial, que os negros estão mais sujeitos por conta do racismo. E terminamos a reflexão sobre o racismo com uma tirinha do Armandinho, que compara o preconceito com uma doença.
O pai do Armandinho diz: muitas pessoas são portadoras e nem sabem, e todos sofremos com isso. Pode ser transmitido pelos pais, amigos de escola e até pela TV. E o Armandinho pergunta: tem cura? E o pai diz: tem. Preconceito se trata com educação. Além do tema racismo, também foi abordado o tema xenofobia. A abordagem foi bem mais simples e direta, com um panfleto explicativo sobre o tema, que diz: xenofobia é a discriminação a diferentes culturas e nacionalidades. É crime de ódio. As práticas que caracterizam o delito são fazer comentários desrespeitosos sobre o povo, a cultura e o local em questão, inferiorizar os costumes, tradições e as pessoas, ridicularizar o sotaque da vítima, acusar o imigrante de atrapalhar a vida no local onde hoje mora, ironizar o tipo físico do imigrante, comparar o seu local de origem com o da vítima ridicularizando-a, considerar a vítima inferior intelectualmente devido à sua cultura. Depois de apresentar o novo termo aos alunos, é pedida uma reflexão similar ao que foi pedido em relação ao racismo. Dentre as atividades que foram passadas para essa turma, há uma que eu gostaria de destacar, a qual teve grande adesão e taxa de acertos, e que eu considerei com bons resultados em interpretação pela turma, e que foi as atividades objetivas de identificar situações de discriminação étnico-raciais no dia a dia. Vale lembrar que também havia outros tipos de discriminação tratados naquela aula, mas apenas destaquei aqui as que condizem com o nosso tema de hoje. Nessa atividade é dada uma situação fictícia, porém cotidiana, em que é apresentado algum tipo de discriminação, e é pedido ao aluno que identifique o que está acontecendo. Nessa primeira questão é dada a seguinte situação: André é um homem negro e, ao entrar em um estabelecimento, o segurança desse estabelecimento começa a segui-lo, achando que ele vai roubar alguma coisa. Nessa questão, 16 entre os 17 alunos que responderam conseguiram identificar a situação de racismo. Nessa outra situação, Ana é uma mulher negra e tem um cabelo afro. O seu chefe lhe pediu para alisar o cabelo para ficar mais apresentável para os clientes. Aqui, 14 dos 17 alunos conseguiram identificar que a situação se tratava de racismo e não de machismo. Nessa outra questão, Carlos mora em São Paulo, mas é angolano, ou seja, ele nasceu no país Angola e se mudou para São Paulo com sua família. Seus colegas de classe ficam zoando o sotaque dele e falando que ele deveria voltar para a África. Carlos se sente muito mal e chora todos os dias quando chega em casa. Nessa questão, 15 dos 17 alunos conseguiram identificar que a situação poderia se tratar tanto de racismo quanto de xenofobia. Espero que tenham gostado do conteúdo e da abordagem. Vejo vocês no próximo ATPC.